Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21, Senhor Jesus, nos contando aqui a história de Lázaro e do homem rico, ele diz que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Um tempo atrás falamos sobre esses cães que, diferentemente de hoje, não eram animais domésticos, eram na verdade animais semi-selvagens, animais que sobreviviam de restos mortais, ou às vezes até cadáveres humanos. Então você imagina um animal que come esse tipo de coisa, que se alimenta desse tipo de coisa, indo lá lamber a ferida de Lázaro. Imagine a situação. Quer dizer, quantas doenças, digamos assim, bactérias e coisas ruins esses animais não traziam dentro de si. Agora você bem imagina a mesma língua, digamos assim, a mesma boca que eles usavam para comer esses cadáveres, esses restos mortais, né? Cadáveres, às vezes cadáveres humanos, ele estava ali lambendo a ferida de Lázaro. Imagina. Quer dizer, tudo isso certamente tornava a ferida pior. Né? Então, se nós pararmos para pensar nisso, a ferida certamente iria piorar, porque olha do que esses cães viviam. Eles viviam de restos mortais, eles viviam de cadáveres humanos. Então, imagine algo assim, um lamber a ferida de uma pessoa. A ferida ia ficar pior, a ferida ia ser agravada. E isso certamente aconteceu com Lázaro. As feridas dele certamente pioraram. Por causa disso que acontecia, por causa disso que esses cães faziam. Eles iam lá lamber essas feridas. É claro, eles não faziam isso, como posso dizer, intencionalmente, né? Eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo, porque são animais. Mas aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam fazendo, estava piorando a situação de Lázaro. Estava complicando mais ainda a situação de Lázaro, que já não tinha nenhum cuidado com relação às feridas, porque não tinha nenhum tipo de assistência. Agora imagine, vem cães e ainda vem lamber as feridas ainda, para piorar a situação. Porque nós olhamos assim, se nós olharmos só para a atitude, né? A lamber a ferida, aí você pensa, não é nada, lamber a ferida, um cão lambendo a ferida. Mas aí você tem que pensar no contexto que acontece isso. Os cães daquela época viviam de restos humanos, cadáveres humanos, restos de animais mortos. Então, como é que isso vai ser uma coisa boa? Um animal que vive de restos de mortos, indo lá lamber as feridas, isso com certeza vai dar ruim, como diz o outro. E certamente isso prejudicou muito Lázaro. As feridas certamente pioraram por conta disso. E eu estava pensando nessa situação porque, às vezes, ou na maioria das vezes, para tentar ajudar uma pessoa a lidar com as suas feridas, a pessoa piora a situação. Você vê, por exemplo, o caso de alguém que sofreu uma perda ou melhor, vamos usar um outro exemplo, né, mais comum. Alguém foi traído e o amigo do trabalho ele chamou, não, vamos lá encher a cara para esquecer dessa aí. Então, imagine a situação. O cara foi traído. O que a traição ela faz? Ela gera uma ferida dentro da pessoa. O cara ou a moça, né? Às vezes o homem, às vezes a mulher. E a pessoa chama a outra para lá para encher a cara. Quer dizer, foi aberta uma ferida dentro dessa pessoa que foi traída. Só que ao invés de chamá-la, ao invés de tentar ajudar, no bom sentido, a pessoa chama ela para encher a cara. Às vezes chama para usar droga, às vezes chama para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer. Tem sempre alguém chamando para fazer alguma coisa, como por exemplo no caso da mulher. A mulher foi traída, a mulher foi deixada pelo marido, né? E a outra fala, vai lá na fulana consultar ela, faz um trabalho, faz uma amarração para trazer ele de volta. Então, quer dizer, a pessoa supostamente está tentando ajudar a outra. Mas será que isso realmente ajuda?
Será? Será que isso realmente ajuda a pessoa? Você pode ver o resultado naquilo que acontece depois. Demos o exemplo aqui daquilo que aconteceu certa vez com um rapaz que havia acabado de ser traído e ele foi para onde? Foi para o bar. Provavelmente a convite de amigos, entre aspas, que estavam tentando fazer com que ele lidasse melhor com aquela dor que ele estava, com aquela ferida, que estavam tentando curar aquela ferida. Aí levaram ele para o bar a beber. Só que aí, de repente, ele perde um tempo, vai para casa e não volta mais. Se matou, se suicidou. Será que aquilo resolveu o problema daquela ferida? Isso foi instantâneo, viu? Isso foi instantâneo. Agora, eu sei que tem casos que a pessoa fica tempos e tempos e tempos ali com a ferida e tentando lidar com a ferida da forma errada, tomando o remédio errado. Se você toma o remédio errado para uma doença que você tem, só um exemplo, o que vai acontecer com essa doença? Ela vai melhorar ou vai piorar? Vamos pensar. É claro que vai piorar. E às vezes corre o risco da pessoa até morrer por causa do remédio errado. E não é isso que tem acontecido com muitas pessoas? Ela sofreu uma perda, ela foi traída, aconteceu alguma situação com ela e alguém lhe apresentou algo. Ó, faz isso aqui, ó, faz aquilo ali, ó, faz aquilo. Digamos, tentando, e às vezes a pessoa estava tentando ajudar, mas tentando ajudar do seu jeito, né? Assim como os cães vinham lá, lamber as feridas de Lázaro, não sabiam nem o que estavam fazendo, né? Assim vem muitas pessoas, né? Ela vê a pessoa sofrendo e ela vem com, digamos, uma suposta saída, uma suposta ajuda. Mas quando vai ver aquela suposta saída, aquela suposta ajuda, piora tudo. Torna aquela ferida ainda maior, como aconteceu nesse exemplo. O cara estava lá no bar bebendo, você acha que aquilo estava resolvendo? Você acha que aquilo estava adiantando? Se tivesse resolvendo mesmo, a dor dentro dele era tão grande, mas tão grande que nem mesmo aquilo ali resolveu. Ele foi pro quarto, se matou, acabou com a sua vida. Eu sei, como falamos, que às vezes a pessoa fica naquela por muito tempo. Quantas pessoas sofreram uma perda e não caíram nas drogas, não caíram na depressão? Quantas pessoas, digamos, nem posso chamar isso de conselho, mas um conselho. Mas que conselho, né? A pedido de alguém, ela foi lá para as drogas, ela foi lá para, ela seguiu alguma direção, alguém deu alguma direção para ela, ó, faz isso aí, ó, faz aquilo ali, não, faz aquilo lá. E a pessoa foi, e a pessoa se afundou. Falamos recentemente aqui do caso de um senhor que havia perdido a sua mãe e depois que isso aconteceu, ele se afundou. É claro que ele não se afundou sozinho, tem sempre alguém que diz, né? Ó, usa isso aqui, ó, que você vai se sentir melhor. Faz isso aqui que você vai se sentir melhor. Faz aquilo ali que essa dor vai passar. E ao invés da ferida ser cuidada, ser tratada, ser curada, ela aumenta, ela piora. É isso que infelizmente muitos têm feito. Mas o problema é a pessoa que está com a ferida não detectar isso. Porque, por exemplo, se alguém me diz, um exemplo, eu fui traído, alguém me diz, ó, vai lá e enche a cara que vai resolver todos os seus problemas, você vai acabar com o seu sofrimento, você vai conseguir superar. Então vou lá, eu encho a cara. E a partir daquele dia começo a viver nesse círculo, né? Todo dia bebendo, tal. Só que isso não está me ajudando. Está aumentando, está doendo mais, está machucando mais, a dor está aumentando. O que tem que acontecer? Eu não tenho que esperar a outra pessoa vir dizer para mim, não, para com isso que isso não funcionou. Porque às vezes isso, na maioria das vezes, isso não vai acontecer.
Quem tem que ver que isso não está funcionando? Sou eu, porque a ferida está em mim. A pessoa não está sentindo a minha dor, não é a pessoa que está ferida, sou eu. Então quem tem que ver que isso não está funcionando é a pessoa que está ferida. Se alguém deu uma orientação errada, se alguém deu uma direção errada para você, está na hora de você fazer o quê? De você cair em si e parar de fazer isso. Talvez alguém falou para você usar droga, para você beber, para você sair com todos, sair com todas. Talvez não sei o que falaram para você diante de uma situação que aconteceu e machucou você. E você seguiu o conselho dessa pessoa, mas a pergunta é: isso está funcionando? Ou isso está tornando tudo pior? Isso mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa? Ou tudo está pior? A ferida está mais profunda. Ou a ferida está doendo mais ainda? O que está acontecendo? É você que tem que ver isso, porque a ferida está em você. Então veja isso agora. Melhorou ou piorou? Curou ou só te iludiu ou só te enganou? E você vê nesse exemplo que nós mencionamos aqui do rapaz que tirou a própria vida. A dor era tão grande, mas tão grande que nem mesmo a ilusão que a bebida oferece foi suficiente. Ainda assim, aquele remédio fingido, falso, que muitos têm usado para tentar lidar com as suas dores, não serviu de nada. A dor era maior. O que isso tem feito com você? O que isso que você tem feito com você? O que? Talvez está tornando tudo pior. Está tornando a sua dor ainda maior. É como falamos, quem tem que ver isso é você, porque ninguém vai ver isso por você, porque ninguém sabe o que você traz aí dentro, ninguém sabe a dor que você está sentindo, ninguém sabe como está essa ferida que está aí dentro de você. Eu não sei o que aconteceu com você, talvez você foi traído, traída, enganado, enganada, você sofreu uma perda, você sofreu uma rejeição, enfim, aconteceu alguma coisa, você sofreu um abuso. Não sei o que aconteceu com você. Mas a forma como você tem lidado com isso, tá funcionando? Tá dando certo? Tá? Quem tem que ver isso é você. Só você sabe disso. O problema é quando a pessoa sabe que não está funcionando. Ela sabe que o que ela está fazendo para lidar com aquilo não está dando certo. Está, na verdade, piorando a situação. A dor está se tornando maior. A ferida está se tornando maior. Ela sabe, só que ela continua fazendo a mesma coisa. Ela sabe que beber não está adiantando. Ela sabe que se drogar não está adiantando. Ela sabe que se prostituir não está adiantando. Ela sabe que sair com meio mundo não está adiantando. Ela sabe que se entregar ao que vier pela frente não está adiantando. Ela sabe que se trancar não está adiantando. Ela sabe que nada disso está adiantando, mas ela ainda assim continua. Pense em você, na sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Se você olha para tudo isso e você diz assim: não, isso não funciona. Pensa, tá funcionando, tá dando certo? Se você olha para tudo isso e você reconhece que não está funcionando, eu quero dizer para você que não precisa mais você fazer isso. Por que você vai fazer isso de novo? Talvez toda vez você se corta. Tá funcionando? Tá dando certo? Tá resolvendo? A ferida só tá aumentando. E quanto mais aumenta a ferida, mais difícil é cicatrizar. Você quer resolver esse problema? Deus está aí à sua disposição. Deus está estendendo a mão para você, querendo ajudar você. Só Ele é o remédio para tudo isso. Agora cabe a você escolher. Você já seguiu, certamente seguiu os caminhos que lhes foram orientados. Se você vê que não funcionou, como foi falado, por que continuar? Por quê? Se você quer ajuda de verdade, fale com Deus aí onde você está.
Faça a sua oração nesse momento. Não olhe para nada, não olhe para ninguém, não olhe para você. Esqueça os outros. Pense em você pelo menos uma vez na sua vida. Pense em você. Esqueça o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, porque talvez a sua preocupação tenha estado tão somente nisso. Mas o mundo bate palma para você e você está descendo para o abismo. E você está descendo a ladeira abaixo. E você está descendo para o fundo do poço. Do que adianta o aplauso das pessoas? Do que adianta a aceitação das pessoas? Do que adianta o elogio das pessoas? Do que adianta as pessoas admirarem você se você olha para você e você não vê nada disso? Não adianta nada. Então resolva esse problema agora. Fale com Deus agora. Fale o que está acontecendo. Coloque a sua ferida diante dele, porque ele sim pode curar essa ferida. Ele pode fazer isso, porque ele pode ir lá dentro. Então fale com Deus agora. Faz a sua oração agora, nesse momento. E seja livre agora. Seja curado agora, seja curada agora. Ele toca em você agora e cura você agora. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Você não precisa mais fazer aquilo que você estava fazendo. Você pode levantar-se e seguir em frente, mas não sozinho. Com Deus a partir de hoje. Porque Ele cura você nesse momento. Ele sara essa ferida que talvez estava aí há meses, há anos, às vezes até há décadas. Ele cura isso agora pela fé. Se você crê, Ele faz isso agora. Seja livre nesse momento. Receba paz aí onde você está. Receba alegria aí onde você está. Receba Deus nesse momento. E se apega a Ele a partir de hoje. Assuma um compromisso com Ele. De obedecê-lo. De se submeter e se sujeitar a Ele. Porque Ele é o remédio para todas as nossas feridas. Para tudo aquilo que nós precisamos. Então, se apega a Ele, esteja com Ele, ande com Ele, viva com Ele. E a sua vida será outra. Você vai ver isso. Se você escolher Ele, você vai ver isso. Aquilo que a droga não ofereceu, aquilo que a bebida não ofereceu, aquilo que os prazeres não ofereceram, aquilo que nada nesse mundo ofereceu, você vai ter. Se você escolher se apegar a Ele. A escolha é sua. Ele está aí à sua disposição. Ele quer estar com você. Agora você tem que escolher estar com Ele também. Se você escolher isso, você vai ver a diferença na sua vida.